Meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo de eletromagnetismo aplicado, onde estaremos vendo um exercício resolvido sobre potencial de passo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para que você seja sempre avisado dos novos lançamentos de vídeos no canal. O objetivo deste vídeo é apresentar o conceito de potencial de passo e linhas equipotenciais, com aplicação na área de segurança em SPDAs. Atenção, este vídeo apresenta o conceito do potencial de passo e não deve ser tomado sob quaisquer circunstâncias como recomendação de procedimentos em situações de descargas atmosféricas ou de tensões elevadas. Estamos apenas apresentando a base teórica inicial para explicar o conceito de potencial de passo e explicar a razão de certas recomendações previstas em normas específicas de segurança. Procure informar-se das regras em seu trabalho e da legislação em vigor. Você deve seguir rigorosamente tais normas e procedimentos. Altas tensões são um grande risco à integridade física e à vida das pessoas. Esteja atento. Veremos os seguintes assuntos: descargas atmosféricas, SPDA, linhas equipotenciais de tensão e potencial de passo. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, ajude o algoritmo do Google a difundir esse vídeo, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA, mostrados na figura, são constituídos por um elemento captador da descarga elétrica, ligado a um cabo condutor, um cabo de descida, que por sua vez é ligado a uma ou mais hastes metálicas de aterramento, um sistema de aterramento. Observe que no cabo de descida, próximo ao solo, onde pode haver contato acidental para pessoas, é isolado por um cano de material isolante. Ao receber uma descarga atmosférica, o cabo desvia o pulso de corrente para o solo, produzindo linhas de tensão na superfície terrestre. Essas linhas de tensão, no modelo teórico, num solo absolutamente homogêneo, poderiam formar linhas, círculos de linhas equipotenciais. Assim como o passarinho não sofre choque ao pousar em uma linha de alta tensão, se nós estivermos sobre uma linha equipotencial, nós estaremos no mesmo potencial. Então não haveria diferença de potencial. Por isso é linha equipotencial, mesmo potencial. São formadas várias linhas. Quanto mais próximo da descarga, mais alta a tensão dessa linha equipotencial. Conforme nós nos afastamos do local de descarga ou de queda, diminui o valor dessa tensão. Observe na figura que o potencial máximo é onde tem a queda da descarga atmosférica. Em seguida são formadas essas figuras que são círculos. No nosso modelo teórico, na prática é bem mais complicado, o problema é bem mais complexo, mas esses círculos, para facilitar o nosso entendimento, conforme vamos nos afastando do potencial máximo, as tensões de cada linha equipotencial vão diminuindo. Observe o A maior do que o B, que é maior do que o C, que é maior do que o D. Se nós medíssemos a diferença de potencial entre duas linhas quaisquer, nós temos a diferença de potencial dessas linhas. Por exemplo, se nós medimos o potencial em A e o B, obtemos o A menos o B, a diferença de potencial entre essas duas linhas, de raio A e raio B. Por essa razão, define-se um potencial de passo, que é a diferença de tensão entre dois pontos afastados da distância de um passo. Sim, você já deve ter ouvido também no potencial de toque, potencial de contato. O conceito é semelhante. Caso essa diferença de tensão ultrapasse um determinado valor acima do máximo especificado, poderá provocar lesões até mesmo fatais. Quanto maior o afastamento radial, quanto maior a distância entre duas linhas equipotenciais, maior a tensão. Por isso, recomenda-se ficar imóvel ou com os pés juntos ou ainda dar passos muito pequenos nessa situação. Vamos ver um problema. Um determinado sistema de proteção contra descargas atmosféricas é constituído por um elemento captador, um cabo de descida e apenas uma haste de aterramento no solo. Devido às condições de condutividade do solo, o valor do potencial na superfície do solo, por ocasião de uma descarga, é dado por U igual 10 elevado à quarta dividido por R mais 0,7 volts, onde R é a distância radial entre a junção
cabo de descida, barra de aterramento no solo e o ponto considerado na superfície. Mais uma vez, estabelecemos que o solo é considerado homogêneo. É um modelo teórico para que nós tenhamos uma visão geral do problema. Considere que a diferença de tensão máxima segura seja de 70 volts e que um passo meça 30 centímetros. Então, ao darmos um passo de 30 centímetros, queremos que a diferença de potencial seja no máximo de 70 volts. Como responsável pela área de normas e especificações, você foi encarregado de determinar a distância radial mínima de segurança, a partir da qual um passo jamais estará submetido a uma agente potencial superior ao máximo estabelecido acima, de 70 volts. E a partir de que distância é seguro um passo de qualquer comprimento. Não importa o comprimento do passo, será inferior a 70 volts a diferença de potencial. Observe que nós trabalhamos com dois conceitos, potencial e diferença de potencial. Do 8º andar para o 7º andar é um andar de distância, assim como do 2º para o 1º, embora o 8º andar esteja bem acima do 1º andar. Potencial e diferença de potencial. Observe na figura, o círculo azul é o raio mínimo. Nós vamos andar mais 30 centímetros, vamos para o círculo vermelho, que é o raio mínimo mais 30 centímetros, em metros, 0,3 metros. Queremos que essa diferença seja no máximo de 70 volts. Nós vamos depois calcular o potencial na linha azul e o potencial na linha vermelha, mas no momento estamos preocupados com a diferença de potencial entre os dois círculos, entre as duas linhas equipotenciais. Temos aí na figura a equação em cima e uma tabela mostrando o potencial em função da distância e a diferença de potencial para duas linhas consecutivas. No ponto R igual a 0 de queda, o potencial é de cerca de 14,3 kV. Esse é o potencial. 1 metro de distância, um raio de 1 metro, o círculo terá um potencial de 5,88 kV. A diferença de potencial de onde caiu a descarga atmosférica para 1 metro é de 8,41 kV. E assim vamos de 1 metro para 2 metros. Observe agora que de 1 metro para 2 metros a diferença de potencial cai para 2,2 kV aproximadamente. De 2 para 4, 1,57. De 4 para 6, 640. Então observe que a diferença de potencial ela decai rapidamente. No entanto, veja a linha 12 e 120 metros. A diferença de potencial é de 705 volts. Então uma estrutura metálica, um prédio de equipamento que esteja um ponto a 12 metros e a outra a 120 metros, a diferença de potencial é de 705 volts. No entanto, um ponto a 120 metros e outro a 122 metros, a diferença de potencial é de meros 1,3 volts. A figura mostra a equação com o gráfico dessa equação. Veja o ponto 0 de referência de 14.300 volts e o decréscimo da curva a partir de 120 metros, ou a variação é muito pequena. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos fazer a solução. Então, nós temos um ponto, na verdade, um círculo, uma linha equipotencial, que é o raio mínimo. Essa é a distância mínima. Nós vamos andar 30 centímetros. Então, nós vamos no denominador, raio mínimo mais 30 centímetros. Isso dá 0,3 mais 0,7, 1 metro. Então, 1 é a tensão que tem no raio mínimo. O 2, a tensão 30 centímetros afastado da descarga. Estamos interessados na diferença de potencial de o 1 para o 2. No momento, não estamos interessados no potencial em 1 e o 2, mas na diferença de potencial, como nós vamos ver a seguir. Observe que nós queremos a diferença. Então, nós vamos pegar o 1 e o 2, substituir pelas equações mostradas, e tem que dar 70 volts. Você vai obter uma equação de segundo grau e que você vai chegar facilmente a cerca de 5,7 metros, mais precisamente 5,698 metros. O que significa isso? Que na distância de 5,698 metros, o potencial é de 1.562,5 volts. No ponto 30 centímetros depois, que é o 2, o potencial é 1.492,5 volts. Tensões extremamente altas e letais ao ser humano. Não se preocupe, a diferença de potencial entre essas duas linhas é de apenas 70
volts. Visto de topo, nós temos o nosso raio mínimo, que é o círculo em azul, 5,698 metros, com um potencial de 1.562,5 volts. Quando nos afastamos 30 centímetros e vamos para 5.998 metros, o que nós temos? Nós temos que o potencial agora é de 1.492,5 volts, mas a diferença de potencial é de apenas 70 volts. Queremos também saber qual a distância para qual o potencial da linha, que potencial é de 70 volts. Substituímos 70 na equação, que é a tensão desejada, e obtemos que a distância é de 142,157 metros. O que significa? A partir dessa distância de 142,157 metros, não importa a distância ocupando o passo, nos afastando da direção do ponto máximo. A diferença de tensão será no máximo igual ou inferior a 70 volts. Para pensar agora, qual a relação entre a variação de tensão com a variação de distância radial? Fácil, basta você fazer a derivada da função e vai obter delta U sobre delta R menos 10 a quarta sobre R mais 0,7 ao quadrado. Sim, está se estabelecendo o limite, estamos fazendo a derivada como uma fração. Os matemáticos que nos desculpem. O que significa essa equação? O sinal negativo indica que quanto maior a taxa de variação da distância, quanto mais nos afastamos, menor é a taxa de variação do potencial. E também observamos que quando o R vai para o infinito, uma distância muito grande, o potencial vai cair a zero, que é a própria definição. Dica: agora você entende porque nas normas e recomendações, no caso de descarga elétrica, procura-se abaixar bem o corpo, manter os pés o mais próximos possíveis. Aí está a explicação. Aí está novamente a tabela, mostrando que conforme nós vamos nos afastando, a diferença de potencial vai cada vez mais diminuindo. Aquele sinal negativo da derivada. Se você está interessado em estudar mais sobre eletromagnetismo, eu recomendo essas referências mostradas, todos em língua portuguesa, com vários exemplos práticos muito bons, desses livros muito bons e excelentes. Vimos então descargas atmosféricas, SPDA, linhas equipotenciais de tensão e potencial de passo. Se você gostou, deixe seu like. Obrigado. Se você está interessado em outros vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação e antenas, sistemas de telecomunicações ou mesmo eletrônica aplicada, procure aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e marcar o sininho. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.